Bom dia, está começando mais um FSBA Responde e o tema de hoje é execução por quantia certa. Eu sou Adailto Coutinho, professor de processo civil, e hoje nós temos a convidada Juliana. Pode entrar, Juliana, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Juliana estará respondendo hoje algumas perguntas que são dúvidas dos alunos. As dúvidas que os alunos enviam, Juliana vai estar aqui hoje ajudando a responder. Bom dia, professor. Meu nome é Winnie Silva, eu sou estudante da Faculdade Social da Bahia e minha dúvida de hoje é saber o que é execução por quantia certa. Então vamos às perguntas enviadas pelos internautas. Primeira pergunta é de Winnie, da FISBA. O que é execução por quantia certa? Professor, a execução por quantia certa é a modalidade executória que incide nas circunstâncias em que há uma obrigação do devedor em pagar a seu credor a quantia certa em dinheiro através de título executivo judicial ou extrajudicial. Bom dia, eu sou Mariane, essa é a Winnie, nós somos estudantes da Faculdade Social da Bahia e estamos hoje com algumas dúvidas. A dúvida de hoje é como se dá o processo de execução. Primeira dúvida. Segunda dúvida é quais as fases da execução da quantia certa. Professor, responde, por favor. De Winnie ainda, ela e Mariane. Como se dá o processo de execução? Bem, em via de regra, o processo de execução é o cumprimento de uma sentença proveniente de um processo de conhecimento. Já a exceção ocorre quando o cumprimento da obrigação é solicitado judicialmente pelo credor por meio de um processo autônomo, não derivando de um outro processo. Terceira pergunta, ainda de Mariane e Winnie. Quais as fases da execução por quantia certa? Professor, as fases da execução por quantia certa, ela ocorre geralmente em duas fases, essa é a regra. Primeiramente, ela vai exigir do credor o cumprimento voluntário da obrigação, né, da dívida, e a segunda fase é quando se dá o meio forçado pelo judiciário. No caso, é quando o credor ele não cumpre a obrigação de forma espontânea. Exatamente. Então, quando a princípio, quando a justiça é provocada pelo credor, né, para que o cumprimento da obrigação seja cumprida, ele tem, o credor ele passa a ter esse período, né, determinado, né, de 15 dias por lei. O devedor. O devedor, exato. Terceira pergunta de hoje, ainda enviada por Winnie e Mariane. Quais são as fases da execução por quantia certa? Professor, as fases de execução por quantia certa, ela ocorre geralmente em duas fases, essa é a regra por lei. Então, a primeira fase se dá no prazo de 15 dias, onde o juiz, estipulado pelo juiz, né? Wellington, sou aluno da Faculdade Social da Bahia. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual é o prazo legal para o cumprimento da obrigação? Respondendo à pergunta do aluno Wellington da FISBA sobre o prazo, o artigo 523 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, ele estabelece um prazo de 15 dias para o cumprimento. Não cumprindo nesse prazo, incidirá em multa de 10% no valor do montante da dívida, mais 10% para cada advogado, no caso os honorários advocatícios de ambas as partes, 10% de um e 10% do outro, totalizando 20%. E o que acontece caso o devedor não possua o valor integral da dívida no prazo de 15 dias? Continuando com a segunda pergunta do aluno Wellington, eu passo a palavra à doutora Juliana. Professor, caso o credor não consiga cumprir com a dívida no prazo estipulado dentro dos 15 dias, caso ele não tenha o valor integral, né, ele pode fazer o pagamento de 80%, a lei dá ele essa possibilidade, né,
E se ele justificar, vamos supor que ele pague 80% do valor no 15º dia e no 20º dia ele consiga extinguir a dívida, né? Consiga quitar em sua integralidade, desde que ele justifique no processo, existe a possibilidade das multas, né, e dos honorários advocatícios para cada advogado serem extinguidos. Mencionado pela doutora é meramente exemplificativo, não necessariamente vai ser 80% e 20%. Sou Miralva dos Anjos de Oliveira, estudante da Social da Bahia. Eu tenho uma dúvida, a única forma para o pagamento de uma execução de quantia certa só pode ser com dinheiro? Respondendo a pergunta da aluna Miralva, não. A única hipótese não, essa não é a única hipótese. Há também a possibilidade do devedor ele ofertar um bem para saldar a dívida, desde que o valor do bem seja equivalente ao valor da dívida. Bom dia, eu sou Miralva, estudante da Social da Bahia. Gostaria de tirar uma dúvida. Caso o devedor não cumpra a obrigação voluntariamente, o que pode acontecer com ele? Continuidade com a outra pergunta da aluna Miralva, passo a palavra à doutora Juliana. Professor, não havendo o pagamento de forma voluntária pelo devedor, o juiz agirá a partir daí de ex officio. Não haverá necessidade, né, de ser provocado novamente uma nova causa, um novo processo, né? Então, ele vai para a segunda fase do processo, que é a expropriação. A expropriação, ela pode se dar pela adjudicação, pela alienação e pela penhora. Da Faculdade Social da Bahia e tenho 3 perguntinhas a fazer ao professor. Professor, o que é adjudicação? O que é alienação? E o que é penhora? Responde aí para mim, professor. Respondendo a Mariane, a adjudicação nada mais é que a transferência compulsória da titularidade do bem do executado para o exequente. E a alienação, doutora? A alienação acontece após a expropriação, onde o bem... Professor, a alienação acontece quando após a expropriação, esse bem ele é levado a leilão, né, para que ele seja vendido, seja transformado em dinheiro e assim ser depositado na conta do credor e a satisfação do direito dele seja cumprida. Já a penhora é o meio pelo qual o Estado apreende os bens do executado, seja ele bens móveis, imóveis ou quantia em dinheiro. Estamos chegando ao fim de mais um quadro FSBA Responde e eu gostaria de agradecer aos alunos que mandaram as perguntas, Winnie, Mariane, Wellington e Miralva, e principalmente a doutora por comparecer e ajudar a responder essas perguntas. Obrigada, professor, pelo convite, é uma honra, estarei sempre à disposição. As portas estarão sempre abertas quando a senhora quiser retornar. Obrigada. Hold up.